Meu coração está fervendo no texto do Evangelho segundo escreveu o discípulo amado, o apóstolo João. João capítulo 3, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4. Quero acolher com carinho todos os nossos amados irmãos. Muito obrigado por decidirem estarem aqui conosco esta noite, para louvor e glória do nome de Jesus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma vez mais? Nicodemos perguntou. Ele foi ter com Jesus de noite. Ele não queria ser visto pelas outras autoridades, porque ele era uma autoridade naquela época. Então foi ter com Jesus em secreto e fez essa pergunta instigante: como é que uma pessoa pode alcançar a vida eterna? E Jesus responde: tem que nascer de novo. O novo nascimento é um ato exclusivo divino, é um ato de Deus, e significa a transformação da nossa inclinação para o mal em uma disposição interior para praticar, para fazer o bem. Somos capacitados pelo Espírito Santo a fazer aquilo que é justo e correto diante dele. A verdade é que o homem precisa nascer de novo. E todos nós temos uma necessidade na alma e no espírito de regeneração. Esse é um dos pontos cardeais da teologia cristã. Infelizmente, muitos cristãos ainda não entenderam corretamente o que significa a regeneração e o novo nascimento, e assim não percebem o significado fundamental conforme exposto nas Escrituras Sagradas. A pergunta de Nicodemos sobre como é possível o homem nascer de novo ainda permanece ecoando depois de 2023 anos. A palavra regeneração vem do termo grego aplicado duas vezes. A primeira no Evangelho de Mateus, que se refere à restauração. Evangelho de Mateus 19, 28. Evangelho de Mateus 19, 28. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão com os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a primeira menção da regeneração está relacionada à escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Jesus disse: em verdade digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar ao trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão no trono. Ou seja, nós reinaremos com Cristo em glória. A outra palavra está na carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Ele nos salvou não por obras. Escuta, não por obras. Às vezes algumas pessoas pensam: se eu for caridoso, eu vou ser salvo. Presta atenção. Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós fazemos o bem porque fazer o bem é uma consequência de uma pessoa que nasceu de novo. Uma pessoa que nasce de novo tem um novo coração, uma nova cabeça, uma nova mentalidade, e ela vai esboçar ao longo da sua vida novas atitudes. Ela vai praticar a piedade, a compaixão,
ela vai aprender a servir o próximo, servir a Deus. Ela vai ter um coração servidor, um coração abençoador, um coração cheio de empatia e gratidão para partilhar, para ajudar as pessoas que precisam. Nós fazemos o bem porque nós somos salvos. Primeiro a gente é salvo, e essa salvação acontece a regeneração, e da regeneração o novo nascimento. O novo nascimento da Bíblia, a doutrina do novo nascimento, ela é apresentada ao longo da Bíblia. E você sabia que a doutrina do novo nascimento, ela não é só uma doutrina neotestamentária, mas ela é uma doutrina também veterotestamentária. Ela é uma doutrina também que está esboçada no Velho Testamento. Deixa eu mostrar para você. A doutrina acerca do novo nascimento é apresentada também no Velho Testamento. O exemplo do Salmo 51, Salmo de Davi, é um salmo confessional, falando da condição real do homem. Salmo 51, versículo 5. O Salmo 51 é uma oração onde o Davi rasga o seu coração diante do Senhor. Ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos assim. Davi está falando sobre a condição natural do homem como pecador, do pecado original. No Salmo, Davi está apontando o pecado lá do Éden, e todos nós herdamos essa condição. Logo em seguida reconhece sua total condição espiritual, e o salmista entende que apenas uma intervenção divina é capaz de regenerar, santificar, de salvar o homem para viver o propósito de Deus. Ainda no Salmo 51, verso 10, Salmo 51, verso 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oremos assim esta noite, oremos assim ao longo de nossas vidas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ao longo do ministério público, terreno de Jesus, Jesus falou muito sobre o coração. E ele disse: olha, não adianta purificar o exterior do copo se o interior está sujo. Jesus estava falando sobre o coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ainda no Antigo Testamento, nós vemos a doutrina do novo nascimento permeando o profeta messiânico Isaías. Eu gosto de chamar o livro do profeta de Isaías de o Evangelho do Antigo Testamento. E o profeta Isaías, ele diz o seguinte, Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto, em santo lugar, mas também habito com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? É o novo nascimento. O novo nascimento, ele é visceral, é de dentro para fora. É uma mudança de dentro para fora. A grande mudança na sua vida, ela é de dentro para fora. Deus está mexendo na tua estrutura interior. Deus está colocando em ordem o seu mundo interior. Essa mudança já é perceptível, é visível. A pessoa está observando, a tua esposa está vendo a tua mudança, o teu marido está vendo a tua mudança, a tua família, a vizinhança, os amigos estão percebendo. Há uma mudança nela, há uma mudança nele. Ele está mudando, ele está diferente. Em outros tempos ele já teria estourado a cabeça, ele já teria se embriagado, já estaria completamente
pessoas precisam de um novo nascimento. O Ribeirinho estava me contando antes de começar o culto, que um vizinho nosso aqui dessa rua ontem deu cabo da própria vida, aos 51 anos de idade, num ato de desespero, se enforcou, bem aqui na nossa rua. Falta um novo nascimento. O coração dele provavelmente estava judiado, massacrado, ferido, vazio, que leva uma pessoa, um ato translocado desse, de tirar sua própria vida. É um ato extremo, que todo mundo sabe que a pessoa não quer se matar, quer matar a dor que está dentro dele. E a gente vê uma ação maligna. O maligno começa a sussurrar, começa a sugestionar: acabou, é teu fim, não tem mais jeito. E isso me deixou profundamente triste, porque foi na nossa rua. Como nós não alcançamos essa vida, como nós não conseguimos chegar antes desse ato. Ao longo do meu ministério no rádio, muitas vidas têm sido alcançadas pelo Evangelho, nós chamamos de gotas de encorajamento, mas na verdade são gotas bíblicas. É a palavra, é o alimento que nutre a alma, que preserva o coração. Na última segunda-feira, eu e o evangelista Herbert estivemos em Nova Terra. Um ouvinte, ele ficou cego completamente, não nasceu cego, mas ficou cego nos últimos anos. Por causa disso e outros problemas, ele caiu em profunda depressão. E ele testemunhou isso e disse que os programas de rádio foram a sua terapia. Foi onde ele encontrou Cristo e a saúde. E ele fez esse culto para testemunhar a sua cura, junto com toda a sua família, seus vizinhos, como Jesus o tinha curado, restaurado seu coração, a sua vida. Por isso nós fomos lá. Eu tenho uma audiência enorme dos deficientes visuais. Normalmente os deficientes visuais são apaixonados pelo rádio, porque o rádio é o que eles conseguem ver. Que o rádio, ele tem esse poder de motivar as pessoas, de instigar a imaginação das pessoas. Então um bom comunicador talvez consiga arrebatar a pessoa para um mundo extraordinário. E nós fomos lá para ouvir esse testemunho para a glória de Deus. Ainda para finalizar, a doutrina do novo nascimento do Antigo Testamento, Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Diz, Ezequiel 36, 26: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Talvez no passado nós tivemos um coração assim, petrificado, insensível. Talvez você teve um pai que foi muito rígido com você. Isso fez com que você também se tornasse tão rígido, insensível. Mas você é um bom homem. Você é uma boa pessoa. Mas não deve ter um coração de pedra. O nosso coração precisa ser um coração semelhante ao de Cristo. Jesus quer te dar um novo coração. Jesus quer ser o tesouro que vai habitar no seu coração, no seu interior.
profetizou Jesus, vai fluir rios de água viva, brotando, você vai se sentir vivo. Eu profetizo que você vai sair deste culto se sentindo ainda mais vivo, vivificado pela sua fé. Jesus ressuscitando a sua alma, seu espírito. Coisa tremenda é quando nós recebemos o novo nascimento, o perdão. Quando todas as acusações do acusador são canceladas pelo nosso advogado de defesa, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu no nosso lugar, nos comprou pelo seu sangue puro e nos redimiu de todos os nossos pecados. Então, no Novo Testamento, a doutrina da regeneração se torna ainda mais clara. O próprio Jesus fala sobre a conversa com o fariseu Nicodemos, doutor da lei, advertindo-lhe a necessidade de nascer de novo. E os apóstolos escreveram detalhadamente sobre o tema. Lembra do que escreveu o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, não tem mais como. Eu me lembro de um jovem que eu tive a oportunidade de conquistar para Jesus. Ele foi para o discipulado, se preparar para o batismo, se batizou, viu a regeneração, nasceu de novo. E os primos começaram a importuná-lo. Na época nós tínhamos uma boate chamada Extravagância, e os primos foram e levaram ele praticamente forçado para a Extravagância. Quando chegou lá, ele pôde ouvir claramente, nitidamente: aqui não é mais o seu lugar. Ele disse: olha, não é mais o meu lugar. Pegou um táxi e foi embora. Não tinha Uber na época, né? Pegou um táxi e foi embora. Não é mais o meu lugar. Esses dias, Pedro, o atacante do Flamengo, deu um testemunho do novo nascimento. E ele disse no seu testemunho: eu não sei mais viver sem Jesus. E ele se casou com uma mulher de Deus, uma serva de Deus. E ele pôde testemunhar eloquentemente que agora o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Amém? Glória a Deus. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 5, Paulo doutrina muito sobre o novo nascimento. Efésios capítulo 2, versículo 5, porque ele mesmo nasceu de novo. De Saulo nasceu Paulo. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ainda em Efésios 4, 24, Efésios 4, 24, Paulo diz: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, é uma mudança. O código de ética muda, a sua ética muda, a sua visão de mundo muda. Você passa a viver sobre a égide de Deus, de Cristo. Ele é o seu caminho, é a sua verdade absoluta, irrefutável, é a sua vida. E você se espelha em Cristo, você se inspira em Cristo, você olha para Cristo, você ama Cristo, então com todas as suas forças, e você agradece Cristo todos os dias pela nova pessoa que você está se tornando. Você está sendo moldado, você está na oficina de Deus, na sua olaria. Ele está moldando você, Ele está fazendo você um vaso novo, uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa abençoada, abençoadora, uma pessoa incrivelmente parecida com o Senhor Jesus, do jeito de falar, do jeito de ser, do jeito de levantar, do jeito de agir, de reagir às tempestades, às situações intempestivas da vida, a forma de enfrentar
com robustez interior e espiritual as crises e os desertos da vida. Você é uma pessoa nova. Mente, alma, corpo e coração, Jesus está mudando tudo. Paulo, ainda nas suas cartas, escreve sobre o novo nascimento. Colossenses 2, versículo 13. Colossenses 2, 13. Paulo segue doutrinando sobre a doutrina do novo nascimento e disse: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Amém? Então o seu passado não conta mais. Seus pecados, no dia que você entregou sua vida a Cristo, você foi completamente perdoado. E todos os dias nós devemos confessar a Cristo as nossas vidas. Todos os dias nós precisamos estar nos aliançando com Ele. O apóstolo Pedro, que foi um outro cara que experimentou uma transformação extraordinária. Quem conheceu aquele Pedrão pescador de pavio curto? Jesus transforma em um pastor segundo o seu coração. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós temos 2 versículos para mostrar a vocês aqui nessa carta de Pedro sobre o novo nascimento. Primeira carta de Pedro 1, vamos mostrar o versículo 3 e o 23. Primeira carta de Pedro 1, 3 e 23. O versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Versículo 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Amém? Então veja quanta mudança. Olha o que Jesus está fazendo: mudando, regenerando, santificando. Uma semente incorruptível. Essa semente, ela foi plantada pela palavra. Nesse momento em que você está recebendo essa palavra no culto, a palavra que flui do altar até o seu coração, essas sementes de vida incorruptíveis, elas estão entrando. O Espírito Santo está regando, vai crescer no seu interior. É como se o interior fosse um pomar, e ali o Espírito Santo está fertilizando esse pomar com a palavra. Eu profetizo: você vai ser uma pessoa frutífera, você vai ser uma árvore frondosa, você vai dar frutos de justiça, você vai ser uma bênção, você vai ser conhecido na sua cidade, na sua casa, na sua família, como alguém que nasceu de novo, como alguém que teve uma nova chance. Quantos de vocês tiveram Covid e nasceram de novo? Quantos foram hospitalizados e nasceram de novo? Quantos passaram por um acidente e nasceram de novo? São oportunidades que Cristo nos dá. Nascemos de novo para viver segundo Cristo. Ele é nossa referência suprema. Nós estamos aqui por causa dele. Amém? Então, para finalizar, o que significa nascer de novo? Diga comigo em voz alta: nascer de novo significa nascer do alto. Nunca se esqueça disso. Nascer de novo significa nascer do alto. Vem do alto a sabedoria e também o novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. O evangelista João, o discípulo do amor, o caçula dos apóstolos. Evangelho de João 1, versículo 3 diz: porque vocês foram todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Ser gerado por Deus, ser vivificado por ele, ser novo gerado, semente incorruptível pela palavra de Deus. O significado do novo nascimento é tão profundo, é tão radical, porque aquela pessoa que você era antes de ter um encontro pessoal com Cristo não existe mais. Onde está essa pessoa? Morreu. Morreu. Mas você não era aquele cara que gostava disso, daquilo outro. Era. Você disse muito bem:
no passado. Era. Eu morri. O que, rapaz? Foi. Eu nasci de novo. Eu sou outra pessoa hoje. Mas como é que vai ficar as nossas Bali Nights? Eu não sou mais da night, meu amigo. Acabou. Eu nasci de novo. Agora eu prefiro o amanhecer de um novo dia, porque o amanhecer me fala do novo. É um novo dia, uma nova história Ele fez na minha vida, na minha alma, no meu coração. É isso que Ele faz. A expressão nascer de novo é utilizada para traduzir uma colocação grega do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que nós lemos aqui no Evangelho de João. O termo grego original, em muitas versões, aparece como nascer de novo. Porque tanto o sentido nascer, lá no grego, que é nascer de cima, nascer do alto, que é o sentido mais usual, do que nascer de novo ou nascer mais uma vez. No presente contexto do Evangelho de João, obviamente nascer de novo, nascer do alto, mas mais do que qualquer outra forma, embora o texto original tenha sido registrado em grego, muito provavelmente o diálogo de Jesus com Nicodemos foi em aramaico, porque Nicodemos ele era muito culto e ele falava fluentemente o aramaico, e Jesus também falava fluentemente o aramaico. As palavras que foram ditas lá na cruz estão em aramaico. Como pode o homem nascer sendo velho? Indaga Nicodemos. Porventura torna ao ventre da sua mãe para nascer? Como pode o homem nascer de novo? Como acontece a regeneração? Jesus não utilizou figura do novo nascimento sem motivo, ao contrário, Ele a utiliza, estando apelando à verdade de que ninguém é capaz de fazer qualquer coisa com relação ao seu próprio nascimento. O próprio ato da concepção, gente, o milagre da vida. Você sabia que um dos cientistas mais respeitados dos Estados Unidos, Francis Collins, eu me tornei fã do Collins, porque Collins era um ateu que pregava em suas palestras científicas contra Deus, até que na década de 90, no final da década de 80, início da década de 90, ele e outros cientistas estão criando o exame de DNA. E ele vai então se debruçar para pesquisar o DNA. E quando ele começa a estudar o DNA, como é que a vida é formada, como um líquido se transforma em ossos no ventre materno. Gente, isso é um negócio tão fantástico que deixa a gente de queixo caído. Como é isso? Como um líquido vai criar ossos? E as últimas coisas que vão maturar num feto é os pulmões e o coraçãozinho. O coraçãozinho já vai batendo. Primeira coisa que hoje você tem essa experiência de ir lá na ginecologista, na médica, e ouvir o coraçãozinho do bebê. É uma emoção muito grande. Como a vida surge, como os ossos são entretecidos. E o Collins se rendeu a Cristo.
se tornou um fervoroso cientista nos Estados Unidos. Hoje ele é presidente da Associação dos Cientistas Cristãos em toda a América. E escreveu um livro, Um Cientista Prova a Existência de Deus. E ele usa toda a pesquisa científica que ele fez para a criação do exame de DNA, para provar que Deus existe, que Deus, o soberano, existe, e que o novo nascimento também existe, e que nós somos nascidos do alto, de cima para cima, que veio do alto a misericórdia, o amor, a graça, a justiça, o perdão dos nossos pecados, veio do alto, é uma obra do Espírito. Nenhum homem pode se auto-regenerar, não existe isso. Não, eu me auto-regenerei, não existe isso, isso é uma falácia. Ninguém pode se auto-regenerar. A regeneração é um ato divino, é um ato de Deus. É Deus que está ouvindo as orações da sua mãe, do seu pai, daqueles que vieram antes de nós. Talvez o seu avô foi um cristão fervoroso e olhou por você: Senhor, eu consagro os meus netos. Olha o poder da oração de uma avó intercedendo pelo seu neto primogênito. E Deus fez o milagre acontecer diante dos olhos dos médicos. Não precisou intervenção cirúrgica, porque foi a intervenção divina, foi o poder da oração. Glória. Devemos nos lembrar que a obra do novo nascimento, ela é exclusivamente divina. Nicodemos, um fariseu zeloso, com toda a sua religiosidade, estava familiarizado com a ideia da salvação obtida pelo esforço humano, pelas boas obras, pela observância da lei de Moisés. No entanto, o ensino de Jesus confronta o conceito equivocado de Nicodemos, mostrando que a salvação é um dom de Deus. Para deixar isso ainda mais claro, Jesus ilustra a incapacidade divina no novo nascimento, fazendo uma referência do vento. E Jesus diz para o Nicodemos: o vento sopra para onde quer, não sabemos de onde ele vem ou para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Você não pode ver o vento, mas você pode sentir o vento. Eu tinha dito para a Milka que eu tinha um sonho de saltar de asa delta, mas eu pensei que ela não ia levar isso tão a sério. Nós fomos para o Rio, aí chegamos, eu disse: nós estamos indo para onde? Para Pedra Bonita. E o carro chegou até no topo. Ele disse: ó, já está pago, você vai soltar de asa delta. Eu disse: meu Deus. Eu olhei a altura do negócio lá. Aí o cara começou a me aparelhar e falar sobre segurança, e diz: agora vamos treinar, vamos ensaiar. Ele falou: se você hesitar, nós vamos cair. Aí eu fiquei apavorado, né? Meu coração disparou. Calma, espera aí, então vamos treinar mais. Aí ele disse: está olhando aquele cara ali em cima da Pedra Bonita? Eu disse: não, quem é ele? Ele é o observador do vento. Ah, é? Esse profissional existe. Ele é o observador do vento. A hora que o vento chegar, ele vai dizer: é agora. Eu torcendo para o observador do vento não dizer nada, que eu queria treinar mais. E meu coração sacando fora, eu fiquei, confesso, comecei a suar frio. E porque o cara ficou na minha cabeça que, ó, se hesitar, a gente vai cair. Ele disse: não, pelo amor de Deus, ainda tem uma vida pela frente. Vamos treinar aqui, vamos ensaiar esse negócio. Aí fomos treinando. De repente o observador do vento gritou. Eu não queria que ele gritasse, minhas pernas ficaram bambas um pouco. Ele disse: é agora. Aí eu disse: meu Deus. Aí eu fui com tudo. Tem um vídeo que o Luquinhas fez.
eu termino sumindo do vídeo dele. Aí ele faz assim, aí depois eu apareço. Eu começo o negócio lá todo engessado. Aí o cara disse assim, ele pergunta assim: você é locutor? Eu disse: sou, eu estou vendo aí sua voz. Relaxa, relaxa, pastor. Aí eu comecei a relaxar. Desfruta a paisagem. Eu comecei então a desfrutar a paisagem. Aí agora vamos aterrissar direitinho, né? A gente tem que aterrissar. Vamos fazer uma boa aterrissagem. Vamos lá, eu quero aterrissar direitinho. Então vamos aterrissar para não cair no mar, vamos aterrissar certo. Então fomos, um cara muito experiente. Foi um negócio bacana. Eu acho que talvez até repetiria essa experiência novamente. Mas o observador do vento estava lá. E o vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Às vezes você olha para uma pessoa e você diz assim: tem jeito não, esse cara aí é um caso perdido. Não é. Na verdade, o nosso Deus é especialista em casos perdidos. Quem era Saulo de Tarso? Um perseguidor cruel dos cristãos, um cara cruel. Paulo foi o responsável pelo assassinato de Estevão, o primeiro mártir da cristandade. Paulo estava a caminho, Paulo tinha sangue nos olhos. Paulo queria sangue. Paulo queria impedir o crescimento da igreja. Paulo respirava violência. Paulo não, Saulo de Tarso. Porque quando o novo nascimento chegou, ele nem quis mais ser chamado de Saulo de Tarso. Ele diz: agora eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Eu fui posto. Foi o vento do Espírito. Aleluia, o vento sopra para onde quer. Não sabemos para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus. Evangelho de João 3, versículo 8. João 3, 8. João 3, 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Por que Deus opera o novo nascimento no homem? Eu estou caminhando para a conclusão da nossa mensagem dominical. Aqui é importante entender que Deus não tem obrigação de regenerar o homem que está morto nos seus delitos de pecados, por sua própria natureza pecaminosa. Mas o homem, nós merecíamos era a ira de Deus. Entretanto, a Bíblia diz que Deus, vamos ler o que diz Deus sobre isso. Efésios 5:1. Paulo, mais uma vez. Paulo é o maior doutrinador, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, mais preparado dos apóstolos intelectualmente, é o que mais escreve. Deus o usa para nos doutrinar, nos ensinar. Efésios 5, versículo 1. Porque, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém? E é nesse ponto que nós temos que entender, é que Deus é quem nos torna seus discípulos. Efésios 2, versículos 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Versículo 3. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Amém? Você foi salvo pela graça. O apóstolo Paulo explica que Deus é riquíssimo em misericórdia. Então, por que é preciso eu nascer de novo?
Qual a importância da regeneração? Após a queda do homem, a consequente origem do pecado na humanidade, o homem foi separado de Deus, tornando-se espiritualmente morto. Hoje provavelmente você tem algum amigo que está encerrando esse domingo e ele está morto, ele está bêbado agora. A vida está passando, ele não está vendo os filhos crescer, ele não está vendo nada. Ele diz: a vida passou, eu nem vi, eu envelheci e eu nem vi. Jesus é bastante claro ao dizer que o homem não nasce de novo e não pode entrar no reino de Deus por ele mesmo. Ele não pode se auto-regenerar, como eu disse mais cedo. Então é uma obra divina, é um nascimento que tem intervenções celestiais do alto. Algumas linhas teológicas afirmam que a fé precede a regeneração, mas essa afirmação contradiz o ensino bíblico. Nós aqui na Comunidade de Vida somos biblicistas. Nossa paixão está nas Escrituras, em abrir as Escrituras e expor as Escrituras. O que dá autoridade à nossa pregação é as Escrituras. Por isso a Bíblia foi aberta do Antigo e o Novo Testamento. Nós estamos fundamentando a doutrina da regeneração com um fundamento bíblico. Algumas linhas teológicas afirmam que a fé precede a regeneração, mas a verdade é que a fé e a regeneração estão intimamente ligadas. Desse modo, uma não ocorre sem a outra. Olha que Paulo escreveu, Efésios 2:8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você ouviu? Então, a fé não vem antes da regeneração. A fé e a regeneração estão unidas. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós nascemos do alto. Por isso, numa ordem lógica e não temporal, o homem só poderá crer após ter sido ressuscitado por Jesus. O apóstolo João escreve, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa. É 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Porque todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também o que dele é nascido. Amém? Vou repetir. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O novo nascimento é divino, vem do alto, vem de cima. Todo aquele que crer que Jesus Cristo é nascido de Deus, quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Amém? Perceba que não existe nenhuma possibilidade do homem se salvar por si só. A salvação é um ato unicamente divino. Amém? E eu concluo essa ministração falando de quais são os efeitos do novo nascimento. Primeiro, ao nascer de novo, o homem deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus pecados. Tendo sido vivificado, ele passa a crer que Jesus é o seu salvador pessoal. Ele se arrepende de todos os seus pecados. Ele é declarado justo por Deus pelo Espírito Santo. Ele é adotado na família de Deus. O seu nome é escrito no livro da vida. O seu nome foi lavrado no livro da vida. O seu nome está lá no céu de glória, nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor, por isso.
Em segundo lugar, quais os efeitos do novo nascimento, da regeneração? Em segundo lugar, ao nascer de novo, o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus, a viver uma vida que o agrade, que o glorifique. Ele passa a aceitar e a compreender pontualmente a mensagem do Evangelho. Ele absorve, ele vive. O Evangelho passa a direcionar a sua vida. Ele vai respirar o oxigênio do Evangelho de Cristo. Amém? E assim acontece. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. 1 Coríntios 2, 14 e 16 diz: 1 Coríntios 2, 14 e 16: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para o que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando você nasce de novo, a mente de Cristo passa a ser a sua mente. Você passa a pensar como Cristo, a viver como Cristo, a falar como Cristo, a andar como Cristo, a amar como Cristo Jesus. Isto é cristianismo. Na medida que você vai amadurecendo espiritualmente, a sua carreira cristã, você vai se parecendo mais e mais com Jesus. As pessoas vão notar isso. A forma como você fala mudou demais. Meu Deus, essa pessoa falava tanto palavrão, hoje não consegue mais. Nasceu de novo, tem a mente de Cristo, tem um pensamento de Cristo. Deixa de ser derrotista, pessimista, reclamista, e passa a ser uma pessoa altruísta, uma pessoa cheia de alegria. A alegria do Espírito Santo passa a reinar, a habitar na sua vida, na sua mente, na sua alma, no seu coração. Vai ser uma pessoa diferente. Então, finalizando, quais os efeitos do novo nascimento? Primeiro, o novo nascimento deixa com que o homem que estava morto espiritualmente, preso nos seus delitos de pecados, ele se torna alguém vivificado. Em segundo lugar, o novo nascimento, o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus e a buscar uma vida que o agrade. Em terceiro lugar, o novo nascimento faz com que o homem fique livre da culpa. Hoje o Senhor quer te libertar da culpa. Tem pessoas que se sentem culpadas com pecados que foram cometidos há 10, 20 anos atrás. Gente, pelo amor de Deus, como é que você lida com essa culpa? Como é que essa culpa vai roubar a tua paz hoje? De uma coisa que você cometeu há 20 anos atrás? Você está livre. Se você confessou e se arrependeu, você foi liberto, você foi definitivamente perdoado. Jesus não perdoa ninguém pela metade, Ele perdoa as pessoas sinceras plenamente. Amém? Em quarto lugar, ao nascer de novo, o homem desfruta de uma vida de esperança. O Evangelho ressuscita a esperança está viva dentro dele. Você se tornou um herdeiro com Cristo Jesus de uma herança incorruptível, guardada nos céus. Pedro falou sobre isso. A regeneração, ela produz isso. Uma pessoa regenerada, ela possui o Espírito Santo. Ela foi selada pelo Espírito Santo. O selo é um penhor. O selo é uma garantia. Uma carta, quando ela é selada, ela tem garantia de que ela vai chegar. Foi selada, ela não está aberta. Ela está fechada, está selada. Você foi selado pelo Espírito Santo. Ele é o seu penhor, ele é a sua garantia. O penhor é uma garantia. Você alguma vez esteve apertado e penhorou uma joia? Você recebeu um valor, um empréstimo, e as suas joias são o penhor. Está penhorada, uma garantia que o banco pede de que você vai pagar a sua dívida. O regenerado possui do Espírito Santo o selo. Em último lugar,
O efeito do novo nascimento. O novo nascimento, o homem nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Eu sei, eu sinto, você está mudando. Aquele que foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito é uma ovelha do bom pastor. Nele repousa as palavras do Mestre. Evangelho de João 10, 28. Evangelho de João 10, 28. A Páscoa se aproxima e os próximos cultos, gente, eu vou estar trazendo para você as palavras de Jesus. A gente vai estar nos evangelhos. Nos próximos dias, próximos cultos, a gente vai mergulhar, como nós estamos mergulhando hoje, no Evangelho. Você viu como é ampla a doutrina do novo nascimento? E é incrível que a doutrina do novo nascimento tem respaldo também no velho. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Olha que promessa palpitante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Querido, você foi salvo, você foi redimido, você foi comprado, lavado com o sangue de Jesus. Um dia você foi selado. É por isso que quando uma pessoa teve um encontro pessoal com Jesus, foi selado, se ela se afasta por um tempo, você pode ter certeza, ela nunca vai ser feliz. Nunca. Vai ser como o atacante do Flamengo, Pedro. Eu não sei mais viver sem Jesus. Não consigo. É verdade. Dessa forma, ao invés das obras da carne, você vai evidenciar os frutos do Espírito. Uma pessoa que nasceu de novo, ela vai evidenciar o fruto do Espírito. Uma pessoa que nasce de novo, ela tem alegria, ela tem paz, ela tem amor, ela tem temperança, mansidão, domínio próprio, ela tem bondade, ela tem temperança, ela tem longanimidade. O fruto vai se manifestar. As pessoas vão testemunhar. Nossa, quanta diferença. Agora, você não é mais cidadão maranhense, brasileiro. Você é mais do que isso. Você é cidadão do céu.